Esclarecedor, o podcast que tem como intuito descomplicar o universo da dor crônica. Vamos explorar diversos aspectos desse tema, abordar as dúvidas mais comuns, desmistificar os conceitos e crenças e trazer informações que são essenciais para ajudar você a entender e lidar melhor com as dores persistentes. Olá, estamos aqui no nosso segundo episódio do Esclarecedor. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar um pouquinho sobre a multifatoriedade da dor. Quem ainda não assistiu, tem nosso primeiro episódio, que a gente começa falando o básico da dor, os tipos de dor, quais são as características da dor. E hoje a gente vai especificar um pouquinho mais com a nossa convidada especial, que eu vou deixar para a Aline apresentar. A gente vai falar... Oi, gente, tudo bem? Desculpa, não me apresentei, né? Estamos aí, vamos voltar para o nosso bate-papo. E hoje com uma convidada mega especial, que eu tenho um carinho enorme. A convidada de hoje tem um vínculo aí por trás, o mundo da dor vai trazendo a gente a conhecer pessoas que são incríveis, que têm aí uma vida que toca a gente, e a gente vai começando a entender por que as pessoas atuam nessa área, né? Porque tem alguma coisinha ali especial. Então, Camila, se apresente para nós, conte um pouquinho a sua trajetória, o que te levou, né, dentro da psicologia a escolher a especialização em dor. Seja bem-vinda. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, participar desse podcast. É importantíssimo esses esclarecimentos, né? A gente sabe hoje o quanto a educação em dor contribui para o tratamento dos nossos pacientes. Então, vocês estão trazendo aqui conteúdos valiosos, né, para os nossos pacientes. Então, obrigada pelo convite. Também tenho um carinho imenso por você sabe. A minha trajetória ela é longa. Então, eu comecei os estudos em dor em 2014, mais ou menos, né? De lá para cá, comecei com o professor Carlos Castro, o Carlão da UFSCar, né? Um grande fisioterapeuta, famoso, né? Carlão. E, então, comecei com um grande mestre da área de dor. E de lá para cá, eu fui conhecendo muita gente boa, muitos profissionais, né? Um dos cursos do professor Carlos Castro, eu conheci o Marquinhos, né? Que é o nosso amigo, ponte, né? Que foi através dele que a gente acabou se conhecendo nos estudos da dor. Um grande estudioso, um grande professor, né? Sim. E uma pessoa com grande coração também, né? Principalmente. Que aí está com a página, né, do Entendendo a Dor Crônica também. E formando profissionais, né? Preparados para tratar o paciente, né? Que a gente sabe que exige um conhecimento específico no caso da dor. E aí, a minha última pós foi em tratamento interdisciplinar da dor, né? Na UFSCar também. Então, estamos aí. Estou aqui para esclarecer o que vocês quiserem me perguntar. Estou aqui para vocês hoje. Legal, legal. Eu ia falar aquela hora que eu estava quase te cortando aí em relação a essa página, né? Esse programa do Marquinhos que você comentou, que eu acho que é uma coisa bacana para as pessoas conhecerem, que é um grupo multidisciplinar, não é um grupo... Ele é fisioterapeuta, mas é um grupo multidisciplinar que está voltado com o mesmo intuito nosso aqui, de trazer educação em dor para os pacientes, né? Então, através dessa busca de como colocar na prática, né? Como aplicar a educação em dor por trás de todo o conteúdo teórico, né? Falar sobre dor, como a gente disse no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre isso, eu acho que a gente vai repetir constantemente, é muito difícil, principalmente quando a gente fala para pacientes, né? E o que a gente está tentando é clarear um pouquinho essa forma de conversar. Então, vale a pena, né, seguir, eu acho que vale aqui o convite, mas vamos voltar aqui, Camila. A ideia de te convidar, de ter esse bate-papo,
talvez para esclarecer um pouquinho mais para as pessoas onde a psicologia ela entra, né, quando a gente fala sobre dor. Porque fica muito claro a gente pensar no médico, né, na área da medicina, fica muito claro a gente pensar na fisioterapia. Pode ser que eu esteja falando besteira por eu ser fisioterapeuta, mas quando a gente quer encaminhar um paciente para psicologia, para um tratamento, né, para fazer uma terapia, é muito difícil para nós profissionais também. Então, a ideia é tentar mostrar para eles onde e o quão importante é a sua área dentro do tratamento da dor. Fique à vontade. Hoje, os estudos mostram e comprovam que no sistema de dor existem áreas não só sensoriais participando da resposta de dor. Então, tem a área cognitiva, que é responsável pelas crenças, pelos pensamentos, pela memória, né? E a área emotiva, emocional do paciente. Então, a área sensorial, a área cognitiva e a área emocional, essas 3 áreas, elas participam, elas se conversam, elas influenciam umas das outras, e isso vai contribuir para uma resposta de dor maior ou menor, dependendo da situação. A multidimensionalidade. Isso. Então, explicando melhor, né, para os nossos pacientes, como eles acreditam, como é aquela dor, o que está acontecendo com eles, o que eles pensam que está acontecendo com ele, vai influenciar nessa resposta de dor. Né? Então, se a pessoa acredita que o que ela possui é grave, né? Se ela recebe um diagnóstico, não entende o que está acontecendo e acha que o que está acontecendo com ela é muito grave, imediatamente a pessoa sente que piora. A proporção que ela dá é muito maior, né? Então, como ela interpreta o que se passa com ela, vai interferir na dor dela, né? A memória que ela tem. Então, se ela teve experiências anteriores que geraram dor, né? A expectativa de sentir dor, por exemplo, é algo que também vai influenciar a resposta de dor. Então, memória, cognição, pensamento e crenças, né? Se ela acredita que fazer determinado exercício vai piorar a situação dela, né? Que ela não deve se mexer, porque senão isso pode piorar o seu problema, pode causar uma lesão, pode machucar, pode dar como eles dizem, travar, né? Porque meu vizinho fez isso e travou. Sempre tem uma história dessa, né? Então, se eles acreditam nisso, isso tende o nosso corpo como um alarme, né? Ele começa a soar lá dentro, né? E a forma dele nos proteger é através da resposta de dor. Então, é sentindo dor que a gente tende a se proteger, né? Então, é um mecanismo de proteção. Só que, às vezes, essa proteção acontece por uma interpretação errada. Exacerbada também, né? Também. Então, às vezes, eu interpreto que aquilo que está acontecendo comigo é uma lesão, é um machucado, é um problema grave, quando não é. É reforçar naquilo que... da pessoa achar... Quanto mais ela acha que o negócio é sério, que o que está acontecendo é sério, maior a chance dela realmente sentir dor. E a dor ser intensa, né? Intensifica a dor. A gente volta na importância da informação, né? Que muitas vezes o paciente chega e fala, né? Fala, eu tenho um diagnóstico de 4 hérnias de disco. Às vezes são hérnias pequenas que não tem, né? Muitas vezes nem sintomáticas são, só estão nos Mas ela exames, tem, né? exato. A ressonância deu 4 hérnias, então eu não posso fazer nada porque eu tenho 4 hérnias. A hérnia é minúscula, a hérnia não tem significado nenhum, mas já chega com essa crença mesmo, né? E eu acho, talvez isso você consiga ajudar a gente mais também, Camila, porque as pessoas, elas vêm com rótulos. Sim. Né? Acho que isso que a Paula falou é mais ou menos isso, né? Eu tenho, ou eu sou, ou eu estou, aquela coisa assim, como se... Como quebrar isso, né? Como que isso
como que a gente pode lidar em relação a isso? Ou a gente, quando eu falo a gente, é no sentido a gente paciente mesmo. Não a gente como profissional, né? Como a gente... Porque, às vezes, as coisas... As falas e o comentário acaba acontecendo sem nem mesmo a gente perceber que a gente está se dando esse rótulo. Eu acredito muito que não é consciente, mas que foi instalado, né? Que a gente foi condicionado a lidar com o que sai na ressonância, nos exames. Então, acho que a primeira coisa é para aquele que nos ouve entender que nem sempre, né, o que a gente acredita sobre aquilo que a gente sente é como a gente vê. E aí a gente precisa ter contatos, pessoas, profissionais que a gente confie, que tenham um bom relacionamento para esclarecer isso. Pode ser que eu esteja vendo de uma forma que não é a real. Sim. Né? Então, se abrir para a possibilidade de entender melhor, né? Se abrir para a possibilidade de desmistificar, né, algumas histórias que a gente conta para a gente há bastante tempo. Né? Né? Isso é bonito. E então, poder recontar a nossa história, né? Olhar para a gente de uma outra maneira. Mas para ampliar esse olhar, eu tenho que me abrir para isso. Entender que pode ser que eu não saiba tudo. Né? Provavelmente eu não sei. Por isso que eu preciso de profissionais cuidando de mim. E o que será que ele tem para me contar? Né? O que será que... Como será que eu posso entender melhor o que se passa comigo pelo olhar dessa pessoa, pelo conhecimento que ela possui, né? Mas essa é a parte cognitiva. O que eu acredito, como eu vejo, como eu interpreto, né? Tem também a emocional. Sim. Né? Então, como eu me sinto, vai influenciar a minha resposta de dor. Então, se a gente está passando por um momento mais difícil na vida, né? Se a gente está passando por uma situação de estresse, se a gente está passando por um processo depressivo, né? Ou ansiedade, por exemplo, eu tenho uma tendência a responder com mais dor. Então, a minha dor, ela tende a se intensificar. E isso não quer dizer que a dor é psicológica, que esse é um mito. Sim. Tocou num ponto que você viu que foi quase que um uau, todo mundo assim. Né? Então, doutora, você está falando que minha dor é psicológica? É isso? É tudo da minha cabeça. Eu tô criando. E aí quando a gente, né, aconselha procurar ajuda, terapia, psicólogo, aí sim você está reforçando que a dor é psicológica. Então você não acredita na minha dor. É um desafio. A gente tem que perder tempo mesmo para explicar. Perder não, né? Ganhar tempo para explicar, gastar esse tempo explicando. Mas isso é o que a gente escuta todo dia, né? Às vezes até por outros colegas, né, que não acreditam na dor e tudo mais, e aí começa a história da dor psicológica. Isso, então, no caso da dor crônica, vamos, né, falando assim mais especificamente da dor crônica, além da, como eu estava dizendo, além da parte sensorial, da área sensorial que está envolvida, também existe as áreas emocionais e cognitivas, participando da resposta de dor. Então, tá integrado, né? Então, a pessoa, quando ela diz que ela sente dor é real. Ela sente dor no corpo, não é na mente dela que ela sente dor. Ela está sentindo dor no corpo dela, isso é real. Né? Está acontecendo. Mas as emoções, elas estão ali participando, né? Então, os neurotransmissores, toda a parte hormonal, ela está agindo ali naquela resposta de dor, né? Abrindo o canal, né? Abrindo o espaço para a dor chegar, né? Ou segurando, né? Abrindo esse rio, né? Abrindo ou fechando, como fala, uma barreira, né? Que alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns exercícios, alguns pensamentos e algumas emoções, elas vão estar contribuindo ou não. Aumentando ou diminuindo. Isso. Facilitando ou
impedindo. Bloqueando. Desse comentário que você falou, eu acho que vale a gente pensar assim, né? Pelo menos eu tento trazer isso na clínica pro consciente. Quando a sua dor aumenta, né? Quando você tá, vamos dizer, numa crise, você tá com uma sensação maior da dor, o que aconteceu? Qual foi o contexto? O que teve de diferente? Ou, ao menos, assim, porque às vezes ela não sabe nem que aconteceu alguma coisa diferente. Porque aquilo pode ser corriqueiro, estar ali constante, né? Então, assim, o que aconteceu naquele dia? E talvez até trabalhar um pouquinho um diário, né? O que aconteceu hoje que foi um dia bom? O que aconteceu hoje que foi um dia ok, normal? E o que aconteceu hoje que foi um dia ruim? Para talvez a pessoa poder controlar isso, né? Que essa barreira que você falou, né? Porque isso a gente, né, tecnicamente, ali na parte teórica, a gente entende como uma facilitação da dor, né? Porque a gente pode tanto inibir quanto facilitar. Isso. E a gente ter consciência desses momentos, dos dias bons, ruins e os dias ok, aqueles dias que não saiu do normal ali, ou está no normal. Como lidar. Isso. É muito legal essa proposta, porque traz essa percepção mais ampliada. Porque, às vezes, o paciente acha que ele está com mais dor porque no raio-x apareceu lá uma hérnia. Então, é por isso que ele está com dor. Né? Mas não associa que foi naquele dia que ele dormiu mal. Que ele brigou. Que houve uma discussão, né? Que teve que fazer hora extra, né? Que teve uma chateação, né? Uma preocupação com o filho, enfim. Pode estar relacionado a outros fatores que a pessoa não se percebe, ela não nota. Por quê? Acha que a dor está sempre relacionada a algo do corpo, do físico, do diagnóstico, né? E não a outros fatores sociais, emocionais, né? Relacionais, né? Que do dia a dia, como você falou. Coisas do dia a dia, simples, às vezes até no cotidiano, né? Que pode estar atrapalhando. E aí, tomando consciência disso, a pessoa tem mais condições de cuidar, né? Então, se eu sei que as minhas preocupações, elas influenciam a minha dor, deixa eu olhar para as minhas preocupações. E separar, né? O que é físico, o que é emocional, o que é preocupação. Isso. Tentar... Como lidar com as minhas preocupações de uma outra forma, né? Com a minha ansiedade de uma outra forma, ou com o meu estresse. Como lidar com o meu estresse? Meu trabalho é estressante, né? Eu não posso abandoná-lo. Exato, é então, o que eu queria falar. Como que eu posso lidar com o meu trabalho de uma forma que minimize os efeitos, né? Do estresse, do meu trabalho, sobre a minha vida, sobre a minha dor. Perfeito. Né? Perfeito. E sobre isso, assim, como que a pessoa pode... Eu vou usar uma palavra, mas não sei se é muito isso. Talvez você consiga mudar aí. Nessa questão de saber lidar com a sua condição, né? Seria aquela palavra... Não. Isso, que é uma palavra mais pesada, mas a aceitação muda a explicação dessa palavra no que o próprio nome já diz pra gente. Acho que cabe, que acho que é uma área sua que você trabalha muito. Então, falar um pouquinho sobre isso talvez fique até mais fácil para quando a gente indicar pro paciente ficar uma forma mais leve de falar, né? Fala aí um pouquinho, Camila. Passo a bola, porque é difícil de falar esse nome. Uma das minhas especializações foi em terapia de aceitação e compromisso, né? E aí, nesse caso, quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de um estado de abertura para a situação em que ela está vivendo, né? Então, não a gente não está falando de um conformismo. A gente está falando de um estado de estar ali pronto para aquela experiência, aberto mesmo, estado de abertura, melhor forma de expressar isso. Então, a minha vida,
tá recheada de coisas gostosas, agradáveis, de prazeres, desprazeres, de situações que a gente controla, de situações que a gente não controla, né? A nossa vida, ela tá recheada de situações imprevisíveis e que a gente precisa lidar, que precisa resolver, que precisa encarar coisas que a gente não espera. A qualquer momento ela pode acontecer, né? Então, esse estado de aceitação da terapia de aceitação e compromisso, que essa proposta que ela apresenta, é esse estado de eu entendo que algumas coisas eu posso cuidar, algumas coisas eu posso manejar e algumas coisas não dependem de mim. E isso faz parte, né? Entender que assim, tem coisas que eu preciso entender como parte do todo e que não tem nada de errado delas estarem ali. De sentir o que sente, de pensar o que pensa, de agir como age. Isso. Então, não tem nada de errado de eu ter uma tristeza, de eu sentir medo, né? De eu sentir raiva, por exemplo, tá? São emoções, elas fazem parte. Não tem nada de errado em sentir dor, né? Então, quanto mais eu brigo com algumas coisas, com algumas situações da vida, quanto mais eu luto com elas, maior elas se tornam. Eu gosto muito daquela representação da areia movediça, né? Então, é como se a gente tivesse, na vida, em algumas situações, é como se a gente estivesse dentro de uma areia movediça, né? E, às vezes, a nossa tendência é fazer o quê? Né? Lutar para sair. Quanto mais a gente luta, mais a gente afunda, né? Então, é essa analogia, né, que a terapia de aceitação e compromisso traz, né? Então, às vezes, o que a gente pode fazer de melhor é se aquietar, entender que aquele momento faz parte, né? E encontrar recursos possíveis, né, de lidar com isso. Então, exigir que aquilo seja eliminado a qualquer custo, né? Ou brigar com aquela situação vai me causar um sofrimento, além de um desprazer, de uma insatisfação, de uma frustração ou de uma dor, né? Que é de não permitir aquela experiência faça parte da sua vida. Ela fica negativando, né? Que aquela... Eu nego que eu tenho... Eu estou passando pelo que eu estou passando. E às vezes você fica reverberando aquilo, né? Em vez de você superar, né? Deixar ir, você fica naquela tecla. Tem a questão até do social, né? Às vezes a pessoa deixa até mesmo de frequentar algum lugar por conta disso, né? E tá tudo bem, é uma opção. Isso também não é um problema. A questão é como você lidar com isso, com a sua escolha, né? Com a escolha que você teve de não ir. Pode ser que quem está ouvindo chegue e fale assim, mas eu estava com muita dor, eu queria ir. Uhum. Mas tem também aquelas pessoas que elas optam por se afastar, né? Se afastar, se excluir ou viver, que também tá tudo bem, é o momento, né? É opção, tem escolhas, tem gostos, tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais, né? Gosta de estar no meio das pessoas, mas é uma situação que eu acho que é o meu ponto de vista. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. É uma escolha. A areia movediça, como a gente vai lidar com aquela situação. A vida é uma escolha, né? Então, é só a gente ficar bem com a escolha que a gente tomou. Uhum. Aí acho que a gente entra também, não sei se diretamente ou indiretamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Camila, sobre o ganho secundário, né? Que muitas vezes quem tá ali dentro não percebe, né? É inconsciente dele, mas que quem tá de fora da situação percebe muito. Então, fala um pouquinho pra gente disso, por favor. O ganho secundário, eu proponho para quem tá nos ouvindo fazer um exercício, né? Porque é como vocês falaram, às vezes a pessoa ela não nota isso, né? Que ela tá... Que por trás, né, daquele comportamento existe alguma coisa que ela
que ela ganha, como foi falado. Tem duas perguntas que eu gosto, que eu acho interessante, e a pessoa ela pode se fazer, né? Se aquele comportamento, aquele sintoma obriga a pessoa a algo que ela realmente quer, ela realmente quer fazer aquilo, né? Então, por exemplo, uma dor na minha lombar, num período de muito estresse, me obriga a fazer menos tarefas domésticas e a pedir mais ajuda, né? Então, eu me ausentar da tarefa doméstica é algo que eu realmente quero. Entenderam? Sim. No começo exemplo excelente. Legal. Tá? Então, é algo que eu realmente quero também. Eu realmente quero fugir disso. Geralmente, então, assim, o que acontece? Quando tem esse mecanismo que é inconsciente, geralmente a gente não aceita, não se permite alguma coisa. E o nosso corpo, ele dá sinais disso, né? Então, o nosso corpo, ele vai falar e vai pedir que a gente se comporte de uma maneira que cumpra com aquele desejo que você não está olhando. Puxa, eu estou muito sobrecarregada com as tarefas domésticas, com o trabalho, com filhos e com a demanda da vida. E isso eu não tolero mais. Então, eu preciso olhar para isso, pedir ajuda, achar outro meio, me organizar de outras formas ou entender que a casa vai ficar de outro jeito mesmo e está tudo bem, né? Então, assim, resolver isso de uma outra maneira. Então, o sintoma me obriga a algo que eu realmente quero? Primeira pergunta. Segunda, o sintoma, o comportamento me impede de algo que eu realmente não quero fazer? Né? Então, aquele sintoma que eu estou gerando está me impedindo de fazer algo que eu realmente não quero fazer? Então, ou me obriga a algo que eu quero, ou me impede de algo que eu não quero, né? Se eu tiver uma resposta a respeito disso, então é algo para eu olhar e pensar, né? E aí, essa é uma interpretação, né? Quem trabalha mais com essa forma de olhar, de interpretar os mecanismos inconscientes, né? É uma outra área da psicologia, né? Que é a área analítica, né? E aí, na medida em que você entende os motivos daquele sintoma ou daquele comportamento, ele passa a não ter mais sentido de existir. Então, aí, esse sinal do corpo, ele não precisa mais existir. Então, ele, naturalmente, a pessoa, ela melhora. Ele é superado. Porque ela entendeu o recado que o seu corpo deu a ela, né? Então, eu achei interessante, né, essa forma de olhar, essa reflexão, eu acho que é válida, né? Mas eu gosto muito dessa linha, dessa proposta da terapia de aceitação e compromisso, que era um pouco do que você estava falando antes, que é do paciente perceber aquilo que realmente vale a pena na vida dele e que muitas vezes ele deixa de fazer por causa da dor. E aí a gente entra numa vida que às vezes não tem sentido, né? Porque eu estou me impedindo de viver experiências que são experiências de valor, que são valiosas para mim. Então, eu estou me impedindo por medo de sofrer, por medo de piorar, por medo dessa dor intensificar, né? Eu estou deixando de fazer coisas que realmente fazem a minha vida valer a pena, né? E aí o convite que fica, né, para quem está nos ouvindo apesar da dor, né, eu tenho tido uma vida com sentido?
tem sentido para onde eu estou indo. Às vezes eu não alcancei ainda aquilo, as minhas metas, os meus objetivos maiores, né? Os meus grandes sonhos. Às vezes eu não cheguei. Mas eu estou nessa direção. Ou a minha dor, o meu estado de saúde me impede de realizar muitas coisas que eu sonho, que fazem eu me sentir com propósito, né? Então, eu gosto muito dessa visão, né? E dessa orientação que a ACT ela traz, né? De você pensar, ainda que exista a dor, né? Eu não sou a dor. Vale a pena, né? Vale a pena. Fazer valer a pena. Apesar de, né? Ela tá ali, né? Como da areia movediça, né? Ela tá ali, faz parte, né? Então, existe uma situação que eu não desejava, né? Que ela tá ali, que ela faz parte, mas essa situação não é a minha vida. Ela faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Minha vida é a Camila trabalhando, a Camila mãe, a Camila amiga, a Camila se relacionando socialmente, nos seus lazeres, na sua diversão, né? Naquilo que ela quer conquistar, naquilo que ela quer almejar, nos seus estudos, enfim. É se alimentar de coisas, né, boas. E também a parte que vai, né, tá ali, né? Que seja dor, que seja um problema de saúde que eu preciso cuidar, né? Aquela parte que não tem. Uma paciente minha disse assim para mim ontem. Ela disse assim: Camila, eu queria uma frase que eu pudesse levar comigo a hora que eu quisesse esganar meus alunos. Sabe aquela hora que eu olho para aquele aluno, me respondeu mal, e eu queria uma frase para eu respirar fundo. Ou naquela hora que eu tenho que passear com o cachorro, e eu não quero passear com o cachorro, sabe? E aí ela descreveu várias situações da vida dela chatas, né? Que ela tenha como chatas. Eu queria uma frase assim que pudesse levar comigo, né? E aí a gente foi conversando sobre isso, né? E ela desenvolveu a frase dela, né? Ela conseguiu. Né? Mas aí o que a gente falava enquanto ela desenvolveu a frase dela, que fez sentido para ela, da história dela, da situação dela, né? O que nós falávamos? Que o movimento da vida são altos e baixos, é um sobe e desce, é um ritmo, é meio descompassado às vezes. Não é controlável, né? Não é uma dança ensaiada. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que fazer adaptações, às vezes a gente tem que fazer ajustes, às vezes eu nem sei dançar aquela dança. Muitas vezes eu preciso pedir ajuda para alguém, vem aqui me orientar, como é que eu faço aqui, qual que é o próximo passo, né? Que eu não sei. Então, é isso, né? O ritmo, né? As oscilações, isso até a psicologia humanista, ela traz uma compreensão bonita, que nós só entendemos, né, o que é frio pelo quente. Né? Nós só entendemos o que é noite pelo dia. Então, assim, as polaridades aqui, né, nesse contexto que nós estamos, né, ela faz parte, né? Então, o prazer, eu só sei o que é prazer porque eu tenho desprazer. Se nós vivêssemos sempre sentindo prazer, eu não saberia o que é o prazer, né? Então, são as polaridades que vão dando um tom, inclusive, para a nossa vida. Então, não é possível a nossa vida excluir... Não é possível a gente excluir o sofrimento, a dor, o estresse, a chateação. A ansiedade. Ele faz parte, né? Da gente. As emoções que são tidas como negativas, né? Não tem como. Elas fazem parte da nossa vida, né? Mas se eu pensar, como você disse, né, Paulo? Apesar da dor, apesar do estresse do meu trabalho com os meus alunos chatos, né?
apesar disso, tem algo que vale muito a pena, né? E eu tô nessa direção, eu tô nessa construção, né? Eu tô nesse desejo, tô nesse movimento dessa busca, né? Então, aí eu tenho um norte, eu tenho sentido. Isso é muito importante quando a gente está no nosso tratamento, né? Nas nossas elaborações, que podem ser em qualquer sentido, né? No nosso tratamento de dor, enfim, variado. Até num contexto social, né? Sim. É a vida evitando a vitimização, né? Não adianta eu me vitimizar, enfim, a gente tem que encarar, aceitar, ver os prazeres, aceitar os desprazeres. Aprender a lidar com as coisas, né? Acho que a gente precisa entender que a vida não é um conto de fadas. A vida adulta, mas a né? gente pode fazer dela um conto de fadas dentro do nosso... né, das nossas... Construir coisas boas, né? Construir coisas que fazem sentido, né? Legal, legal. Mais alguma pergunta? A gente tem uns minutinhos? Tem, vai lá. Então, eu tenho uma pergunta. Saindo um pouco Vários desse contexto, voltando lá atrás, que a gente falou do diário de dor. É uma coisa que, às vezes, eu peço também, a Aline falou, pra gente perceber, essa noite... hoje eu tô pior porque eu não dormi bem à noite. Mas quando a gente coloca isso... Como que eu coloco pra você? Que o diário de dor pode me ajudar, né? A entender o que desencadeou minha dor, o que melhorou minha dor. Mas quando ele também me limita a ficar focado na dor. Então, nossa, eu tenho que falar pra Aline que horas eu tive dor. Então, eu tô com dor hoje, 9h23, porque eu tomei um gole de café. E aí, você fica nessa neura do... Eu tenho que prestar atenção na dor, eu tenho que prestar atenção na dor. Como... diferenciar essas coisas aí na prática para o paciente? A hipervigilância. Né? A hipervigilância, exato. É por isso que o paciente tem que ser bem orientado, né? Para esse exercício, né? Eu gosto sempre de ampliar a visão do paciente não só para sensação de dor, mas para o incômodo, né? Então, a dor, ela pode ou não estar associada... Desculpa, a dor, ela pode ou não estar fazendo parte, mas existe um desconforto. Então, assim, para ele perceber quando vem um desconforto, seja emocional, seja qualquer sensorial, seja uma dor, seja o que for, né? Então, para que ele possa... A visão dele, ela não esteja focada só na sensação, porque a gente sabe, né? E isso, inclusive, é uma das estratégias para minimizar a dor, de que quanto menor a atenção na dor, menor é a dor. Na medida em que a gente se concentra naquilo que nos incomoda, maior aquilo se torna. Essa é uma estratégia, inclusive, para tudo na vida, né? Então, se você está numa reunião, né? E tem uma pessoa que você não gosta. Você só olha para ela. Então, assim, qual é a estratégia para que você se sinta melhor em relação àquela pessoa naquela reunião? Qual é a estratégia? É você prestar menos atenção nela e mais nas outras pessoas. E o que a gente tende a fazer é o inverso. Exato. É incrível. Né? É o inverso. Então, assim, a proposta do diário... Às vezes, a gente tem que ter esse cuidado só, né? De orientar o paciente. Eu gosto de pensar nisso, assim. De uma forma geral. Observe quando você não está bem. E observe qual é a resposta do seu corpo quando você não está bem, né? Por exemplo, quando a pessoa está muito ansiosa, em geral, ela fica mais tensa. Sim. Essa é uma resposta do corpo dela. E a tensão vai aumentar a dor. Né? Então, perceber estados emocionais, a pessoa ela tá perceptiva aos estados emocionais, vai dar a ela um maior controle, né, de como ela cuida do próprio corpo. Sim. Essa linha, né, entre controle e atenção
excessiva, né? É. Isso cabe pra gente também, profissional da Sim. saúde, porque se porventura eu não pergunto pra pessoa, pro paciente se ele tá com dor, ele se sente ofendido, porque é como se eu não estivesse dando atenção pra dor dele. Então, é um controle Mas se você pergunta como ele está... que vai muito além da dor, né? Como está hoje, né? Quais são, né? Só isso, como que você tá? Fala sobre você. Às vezes eu ainda até falo assim, e o resto? Porque às vezes quando a gente vem com essa pergunta, a resposta é, eu senti a minha dor perna assim, direita. Eu falei, e o resto, né? Acho que isso é importante. Uma visão mais ampla, né? Camila, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma contribuição pra gente? Algo que você fale assim, putz, não podia deixar de falar isso pro pessoal, para quem tá nos ouvindo? Acho que uma coisa que eu gosto muito, que puxando também o gancho para terapia de aceitação e compromisso, que a minha tendência vai ser sempre, né, puxar a sardinha para ACT, são os estados de atenção plena. Então, são exercícios muito interessantes que deixo aqui como uma estratégia aí para os pacientes, né? Que quanto mais a gente está no aqui e agora, né? Mais fácil é a gente lidar com a vida como ela é. Como a gente falou antes, com os altos e baixos, com a diversidade de estímulos, né? Então, quanto mais eu estou aqui com vocês, por exemplo, vivendo esse bate-papo aqui, quanto mais inteira eu estou aqui, mais fácil é eu lidar com a dinâmica da vida, né? Quanto mais eu estou, né, pensando no que pode acontecer de errado, por exemplo, ou pensando no que já aconteceu antes e que eu tenho medo de se repetir, né? Quanto mais eu estou longe desse estado de presença, mais difícil fica eu realmente agir e lidar com a vida e com seus problemas, com as suas dinâmicas e fazer algo realmente, né? Então, quando eu estou pensando no futuro e no que pode ser, percebe? Não tem o que eu possa fazer sobre isso, né? Olha o agora. Pouco né? O que eu posso fazer a não ser elaborar algo para eu fazer agora, né? Sobre o futuro, sobre aquilo que eu anseio, né? Eu vou ter que pensar agora, o que eu posso fazer sobre isso, né? Passado também, porque já foi, era outro momento, era outro contexto, era uma outra pessoa, era uma outra situação. Hoje é sempre uma situação nova. Eu estou diferente, sempre, né? E as pessoas também, apesar de serem as mesmas. É outra situação, é outro momento da vida, é tudo novo. Né? É outro contexto, né? Então, hoje, o conteúdo, o conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho, as coisas que eu já vivi, eu sou uma pessoa diferente, então não tem como eu responder da mesma forma. Então, ter consciência disso, né? De que o passado, né? Ele não ajuda muito, a não ser a gente pensar nas coisas boas e positivas e a gente se alimentar delas, não ajuda, do resto não contribui muito, porque tudo é novo. E o futuro, além de nos ajudar, nos dar um norte, né, a elaborar a nossa direção, também, fora isso, não tem muita ajuda. Só dá ansiedade. Então, exato. Então, acho que ficar no aqui e agora, sentir essa experiência desse momento presente, aproveitar ao máximo dessas conexões, daquilo que realmente vale, da nossa vida, né? Esse estado de presença é uma estratégia valiosa para melhor qualidade de vida. E aí, para quem gostar desse assunto e quiser se aprofundar,
a estudos sobre mindfulness, tem vários livros publicados, e aí fazer algumas leituras disso, ou procurar apps de meditação, né? Traz aí uma ajuda para esse estado de presença. Um podcast para você vir falar sobre isso. Por que não? Já fica um convite futuro, né? Ótima ideia. Por que não? Vamos falar. Vai ser um prazer. Mas acho que você fechou assim, resumindo basicamente tudo que a gente conversou, né? Vamos viver hoje, esteja presente, seja ela qual for sua condição. O passado passou, pegue o que foi bom. O futuro vai acontecer. Não crie ansiedade na sua cabecinha. Isso. E viva, né? E se tiver muito difícil, procure ajuda. Acho que entender a vulnerabilidade da vida faz parte do processo. Então, viva, né? Acho que esse é um recado. Com certeza. Foi lindo, Camila. Obrigada. E onde a gente pode te encontrar, já que você é de Jundiaí, quando a gente estiver, né, pensando aí, se for o pessoal aqui de Campinas. Que eu acho que é mais fácil no meu Instagram, camilabasso.10, meu Instagram. Me segue lá. De repente a gente pode trocar alguma coisa por lá também. Isso. Legal. Teleconsulta? Faço, atendo online também, se precisarem. Muito tá bom? Muito bom. Muito Adorei obrigada. nosso dia de hoje. Foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada. Nos vemos no próximo episódio do Esclarecedor. Dor.